Procurei entre eles um homem que reconstruísse a muralha e se colocasse na brecha diante de mim, a favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas não encontrei ninguém. Por isso, derramarei sobre eles a minha indignação, e com o fogo do meu furor os consumirei. Farei cair sobre a cabeça deles o castigo que os seus atos merecem, diz o Senhor Deus. Vem comigo, querido. Vem comigo. Ezequiel, capítulo 22, episódio 20. Vamos entender esse texto todo? Graça e paz, queridos. Pastor Alexandre aqui. E hoje a gente está trazendo o 20º episódio da série de estudos e confrontos do livro de Ezequiel. Amado, capítulo 22. Mas olha, calma, se você caiu por aqui de paraquedas, alguém mandou o vídeo para você, alguém mandou, compartilhou, fez um comentário, mandou aí pelo WhatsApp para você, calma. Eu vou colocar um card aqui em cima, uma bolinha, ela vai aparecer naquele canto esquerdo lá. Aquela bolinha vai te levar lá para o canal do Ministério Caminhos e lá você vai poder assistir todos os 19 episódios que tem antes desse aqui. Amém, querido? Então, ó, fica calmo. Vai lá na bolinha, você vai poder assistir todos os episódios antes desse aqui, vai poder entender o livro com integridade. Amém, querido? Bom, quem já me acompanha, já abre aí a tua Bíblia, Ezequiel capítulo 22. Mas olha, deixa eu te fazer um pedido. Lê esse capítulo antes de você vir para cá, antes de vir estudar comigo, leia o capítulo. Por quê, pastor? O senhor já vai explicar? Não, amado. É porque eu não quero que fique só a minha explicação, eu quero que você leia, eu quero que você entenda. Quando você lê, quando você entende, você vem trazendo aquilo que o Espírito falou com você. E aqui, se tem uma voz que é muito mais importante do que a minha, é a voz do Espírito. E creia, o Espírito Santo, ele se move dentro de nós, nos ensina, ele nos orienta, ele nos instrui. Então, eu prefiro que você aprenda com ele. Se depois de aprender com ele, eu puder, de alguma forma, te ajudar, colocar as ideias no lugar e trazer algum conhecimento teológico, quem sabe, ou alguma aplicação prática que talvez você não tenha visto, amém. Eu estou por aqui para honra e glória de Deus. Amém, querido? Então, lê o capítulo 22 e vamos embora, tá? Dá um pause se você prefere ler e depois voltar, mas leia o capítulo 22, tá bom? Enquanto você procura e abre aí a sua Bíblia, eu quero agradecer as pessoas que continuam seguindo o estudo e confronto. Essa série é uma série de estudo mesmo. A gente faz um estudo expositivo, mas também extraindo do texto algumas aplicações práticas bem interessantes para a nossa vida, algumas aplicações que servem para os nossos dias. Muito embora o livro de Ezequiel, que foi o livro escolhido para essa série de estudos e confrontos, seja um livro profético, aí com sua construção mais ou menos em 593, né? 586 a.C., essa profecia é um livro, é uma profecia, quer dizer que vai trazer esse livro para os nossos dias. Por quê, amado? Porque Deus não muda, a forma dele agir é a mesma e, pasmem, as abominações continuam as mesmas. Mas olha, eu não quero que você se assuste com o nome da série não, Estudos e Confrontos. Na verdade, quem estuda a Bíblia tem que estar pronto para ser confrontado. A gente não está aqui para ficar confrontando ninguém, mas quem estuda a Bíblia tem que estar pronto para ser confrontado. Então, assim, não tenha medo de estudar a Bíblia. Eu vejo que a audiência dos Estudos e Confrontos é sempre menor do que a audiência, por exemplo, de sermões. O pessoal parece que gosta mais de sermões, porque é uma palavra mais de alento, uma palavra dirigida, né? E, óbvio, a tendência é essa. Mas, olha, não tenha medo de estudos, não. Tenha medo não, querido. Sabe o que Deus está fazendo? Nada disso que a gente está estudando está reservado para nós. Na verdade, hoje, por exemplo, no capítulo de hoje, você vai notar, lendo aí o capítulo 22, que muita coisa poderia ser evitada se eles tivessem guardado, se eles tivessem preservado os ensinamentos que Deus os trouxe através dos seus mandamentos, através da lei mosaica, e Deus vai, inclusive, falar isso aqui no meio do nosso estudo, que vocês não guardaram o que eu queria que vocês guardassem. Mais ou menos assim que Deus fala. Então, assim, não tenha medo não, querido.
Não tenha medo de estudos e confrontos, não. Eu sei que aqui a gente fala muito sobre o juízo, até porque a temática do livro de Ezequiel é uma temática de juízo. Ezequiel vai descrever o juízo que está vindo sobre Jerusalém, né? Então, a gente vai ter que lidar com o juízo, mas fica com medo, não. Deus ama aquele que ele repreende. Hebreus capítulo 12. Tá bom, querido? Então, vamos lá. E eu quero agradecer você que me segue, você que está aqui no canal, você que está compartilhando, você que está mandando essa palavra para alguém. Muito obrigado. E aí eu já quero pedir para você não esquecer. Curte, compartilha, manda para alguém essa palavra, tá bom, querido? Não esquece disso não. Se inscreve no canal, pega aí o sininho, se inscreve e marca aí o sininho, tá bom? Marca que você quer ver todas as notificações, bota o sininho assim, todas, porque sempre que eu gravar um vídeo, você vai ser anunciado desse vídeo, esse vídeo vai chegar para você, tá bom? E para que eu peço para que você curta e compartilhe o vídeo? Eu peço isso porque quando você faz isso, o YouTube, ele entende que esse vídeo é um vídeo relevante, e aí ele começa a espalhar esse vídeo para várias pessoas que entram no Google, procurando, ou no próprio YouTube procurando Palavra de Deus, estudos, mensagem, devocional, ele vai indicar esses vídeos. Amém, querido? Então não esquece disso não. E olha, se você tiver alguma dúvida, não tem importância não. Coloca aqui embaixo no comentário. Não fica com vergonha não, querido. Desde que seja uma dúvida legítima e você queira tirar essa dúvida respeitosamente, com um coração humilde, porque tem gente que às vezes vem e quer escrever gracinha, né? Porque não concorda com o ponto de vista, não acha legal, e não concordar com o ponto de vista é um direito de todo mundo, porém a gente tem que respeitar os pontos de vista diferentes. Nós não temos garantia de que o nosso ponto de vista está totalmente correto. A gente tenta ser bíblico, a gente tenta buscar na Bíblia a melhor posição, a posição mais equilibrada, a posição que nossa mente consegue entender, mas isso não significa que a nossa posição seja a mais correta. Então, se você tem uma dúvida legítima, está com dúvida, não entendeu, é muito pouco tempo para explicar às vezes o que eu falo aqui, coloca aqui embaixo, faz o teu comentário, eu vou ter o maior prazer de tirar a tua dúvida. Amém, querido? Então, vamos embora. Capítulo 22, mais uma vez Deus vai falar das abominações de Jerusalém, tá certo? Deus vai trazer essa palavra para Ezequiel sobre as abominações, e cada vez que a gente vai, é um crescente, o livro de Ezequiel é um crescente, cada vez mais Deus vai expondo de forma mais detalhada aquilo que o incomodou, aquilo que na história do povo de Israel incomodou a ele, aquilo que não era legal e que o povo fez. A palavra do Senhor vem a ele, a Ezequiel, só que dessa vez eu quero ressaltar aqui dois detalhes. O primeiro ele vai detalhar mais algumas abominações inclusive que nós já vimos no capítulo 4, no capítulo 6, no capítulo 9, no capítulo 18, que é do episódio agora 16, pouco tempo atrás. Ele vai trabalhar muito essas abominações, ele vai falar inclusive dos mesmos vícios de conduta, alguns ele vai inclusive repetir que nós tratamos no capítulo 18, só que ele vai detalhar mais. E ele agora deixa bem claro quem são os destinatários dessa palavra, que no caso são os destinatários de Jerusalém. Estou ajeitando a câmera aqui, você não briga comigo não, tá bom? São os destinatários de Jerusalém. Ele está falando com o pessoal de Jerusalém, o pessoal que ficou lá. Você já sabe que Ezequiel está na Babilônia, próximo ao rio Quebar, e tem uma turma que ficou lá, onde está Jeremias. E Deus está falando exatamente com essa turma de Jerusalém. Esse texto ele vai falar muito com o pessoal de Jerusalém. Os outros, a gente vê Deus falando muito com os exilados, com quem está do lado de Ezequiel. Esse não, ele vai falar com o pessoal de Jerusalém. O texto de hoje, o capítulo 22, ele está dividido em 3 partes, tá legal? Ele está dividido em 3 partes. São 3 profecias, elas são... não vou dizer que elas são diferentes, elas são distintas, vamos dizer assim, porém elas se complementam, elas se interrelacionam, vamos colocar assim, tá bom? É como Deus está falando do mesmo assunto, mas de 3 dimensões diferentes. Então, do verso 1 ao verso 16, Deus ele vai tratar dos vícios, dos desvios de conduta do povo, do verso 1 ao verso 16. Do verso 17 ao verso 22, Deus vai tratar de uma parábola para explicar de forma tipificada o que vai acontecer lá
dentro de Jerusalém. Do verso 23 ao verso 31, Deus vai tratar da conduta dos líderes. Pronto. Coitada, minha mãe fica desesperada, né? Quando fala assim que eu vou falar dos líderes, ela já ora por mim. Eu peço sua oração também. Ore por mim. Não é fácil. Às vezes você pensa que eu estou aqui, é simples fazer esse papel, e sendo pastor, falar da liderança, falar dos homens de Deus, falar daquilo que não está correto, é muito complicado. Sou julgado, apanho, sou atacado, deixo de ter muitos seguidores por causa disso, mas eu não me importo, porque antes vem a palavra de Deus, antes vem o compromisso com Deus. Então orem pela minha vida, orem por mim. A gente tem essa terceira parte aí que é do verso 23 ao verso 31, que vai tratar dos líderes, dos vícios de conduta dos líderes. E o mais interessante é que você vai ver que, infelizmente, há 2.600 anos atrás, nós tínhamos as mesmas características daquilo que está acontecendo hoje. Tá bom, querido? Então, vamos lá. Deus começa falando com Ezequiel o seguinte: você está pronto para julgar? Bom, isso a gente já tinha visto aí nos capítulos anteriores. Deus faz essa pergunta para Ezequiel: você está pronto para julgar? Isso significa, amado, que sim, Deus ele pode chamar pessoas que estejam prontas para julgar. Por que eu gosto de falar isso aqui? Porque a gente está vivendo a época do não julgueis, a gente está vivendo a época do não pode julgar, a gente está vivendo a época do não. Ah, não pode. Ah, quem é você para me julgar? Ah, você está falando de mim? Não julgueis, não julgueis, não julgueis. Não, quando Jesus fala essa passagem, e é bom a gente deixar isso bem claro aqui, não julgueis para que você não seja julgado, Jesus está falando da severidade e do rigor que os escribas e os fariseus tinham em relação aos julgamentos dos preceitos que eles guardavam da lei, costumes, preceitos, que inclusive já não eram nem mais necessários, julgos pesadíssimos que aqueles homens guardavam. E o que eles faziam? Eles imputavam, eles jogavam esse jugo pesado em cima do povo de forma não muito inteligente, sem contextualizar a necessidade daquela palavra, e eles simplesmente cobravam. Então julgavam a sociedade, julgavam aqueles que nós podemos chamar de leigos, porque os escribas e os fariseus, eles faziam parte de um clã, eles faziam parte de uma, como é que nós vamos falar aqui? A nata da religiosidade. Como é que eu vou imputar a mesma conduta de quem vivia só disso, porque os escribas e os fariseus praticamente viviam só para a lei, para guardar a lei, né? Eles recebiam, eles tinham participação, contribuição do Estado em relação a isso para manter o povo sob controle. E aí? É mais fácil eu cumprir tendo sustento e tempo e cobrar de uma viúva ou cobrar de um simples camponês ou de um simples pescador a execução à risca daquelas leis? Então, amados, nesse contexto Jesus fala assim: não julgueis para que vocês não sejam julgados. Por quê? Porque esse mau costume dos escribas e dos fariseus, eles entranhavam na cabeça do povo e o povo acabava levando algumas coisas ao pé da letra, como é o caso daquela citação do olho por olho, dente por dente. E aí criava-se dentro do povo a ideia de retribuição direta, tanto das bênçãos de Deus, que já é errado, já é uma doutrina equivocada, quanto do merecimento. Se você é mau, merece o mal. Se você é bom, merece o bem. Se você é bom, você ganha o bem, você prospera. Se você é mau, você não tem nada, você se arrasa. Só que a dinâmica da vida, a matemática da vida não é assim. Nós temos sim o recebimento da semeadura que fazemos, mas não temos uma retribuição direta, ou seja, não temos algo que eu faço aqui e exatamente automaticamente acontece aqui. Então a gente precisa tomar cuidado com isso. Era em cima disso que Jesus vai falar: não julgueis para que vocês não sejam julgados, porque pela mesma medida que vocês julgarem, vocês serão julgados. Ele estava querendo dizer o seguinte: se vocês forem radicais com as pessoas e colocarem sobre elas um jugo que elas não precisam cumprir ou não merecem, isso se tornará contra vocês, isso virá sobre vocês. Jesus não estava abolindo pessoas, líderes espirituais, guias espirituais que fossem capazes de te chamar e falar assim: você está errado. Isso não condiz com a palavra de Deus. Isso não está alinhado com o plano e com o propósito de Deus para a sua vida, para as nossas vidas. Então, amado,
Em nome de Jesus, tira essa palavra da tua boca, essa palavra equivocada do não julgueis. Deus podia sim chamar pessoas para fazer esse tipo de pontuação, vamos dizer assim. E ele fala para Ezequiel, toda vez ele chama filho do homem, mostrando que Ezequiel é filho daquele povo e é filho de homem, nascido de mulher. Ou seja, ele lembrava a Ezequiel uma posição humilde que ele deveria ter como profeta, como sacerdote. Né? E ele vai falar para ele, né? Você está pronto para julgar? E Deus vai falar para ele assim, ó, mostra-lhe todas as suas abominações. Isso é pontuar. Quando fala assim, mostra-lhe todas as suas abominações, é uma forma de pontuação, é uma forma de pontuar o que está acontecendo. No verso 4 e no verso 5, Deus vai repetir novamente a questão do derramamento de sangue, porque já no verso 1 ao 3 ele fala, cidade que derrama sangue no meio de si, né? Esse sangue aqui tem duas conotações, tá? Esse sangue aqui tem duas conotações, e faz ídolos para se contaminar. No verso 1 ao verso 3, Deus já abre falando desse tipo de conduta, derramamento de sangue no meio da cidade e ídolos que são fabricados para a sua própria condenação. Ele está falando de Jerusalém. Quando chega no verso 4 e no verso 5, Deus vai dizer novamente sobre o derramamento de sangue, vai chamar essa cidade de sanguinária, né? Sanguinária, cidade sanguinária. E é um termo, amado, que é muito usado no livro de Ezequiel. É um termo utilizado no livro de Ezequiel. E tem dois detalhes aí que o fato dela ser uma cidade sanguinária vai trazer sobre ela. Deus vai dizer aí entre o versículo 4 e 5, você trouxe o julgamento para cima de si, ou seja, sobre si, você trouxe o julgamento. Ou seja, Jerusalém cavou com as próprias mãos o castigo que estava por vir. E olha que eu não gosto de usar a palavra castigo, o juízo que estava por vir. E a consequência disso, Deus fala que essa cidade vai servir de deboche, vai servir de zombaria, ganhará má fama e inquietação. Amados, pergunto eu, quem é que quer viver no meio de uma cidade, no meio de um povo, no meio de uma nação que é zombada, que é debochada, as pessoas debocham dela, que tem uma fama ruim e que é inquieta, ou seja, não tem uma estabilidade. A qualquer momento pode ruir, a qualquer momento tudo de ruim pode acontecer. Pare e pensa. Nós já nos doemos, digamos assim, quando viajamos para o exterior e as pessoas olham para nós com muita simpatia, digo nós brasileiros, com muita simpatia, no entanto com certo cuidado, porque tem-se a ideia de que o brasileiro é malandro, de que o brasileiro é esperto demais, de que o brasileiro ele pode agir de forma enganosa com você. Então, quando o brasileiro chega em alguns locais no exterior, há todo um cuidado com brasileiros. Os brasileiros são vigiados. Somos simpáticos, somos bem recebidos, qualquer lugar que nós chegamos somos bem-vindos, porém existe sim em alguns lugares esse preconceito. A gente já não gosta disso, a gente já sente essa dor aí por causa disso. Mas, amado, infelizmente, essa é uma das questões que recai sobre a nossa nação e que nós temos que orar a Deus pedindo que Deus repreenda essa marca, essa mácula de malandragem, de esperteza, de quer levar vantagem em tudo. É por causa disso que nós vivemos esses momentos conturbados, politicamente conturbados, porque não temos nem maturidade para certos assuntos, mas queremos sim criar problemas, criar questões, polarizações extremas, sem ter, no mínimo, uma conduta de caráter de cidadão bem apurada. Não é uma ideia genérica, isso não é generalizado. Está aí o povo de Deus que tem feito um papel na nação, um papel bonito, um papel de se posicionar em relação a isso. Porém, enquanto a gente ainda furtar as canetas de banco, comer as uvas nos supermercados, abrir pacotes dentro do supermercado para pegar coisas, só uma provinha, né? Enquanto a gente ainda tiver, né, a esperteza de fazer enganos nas viagens de aplicativo, com destinos equivocados para o preço cair, enquanto a gente ainda tiver todas essas espertezas, infelizmente, a gente vai ser mal visto lá fora. E o que estava para recair sobre a nação de Judá, sobre Jerusalém, era isso.
deboche, zombaria, má fama e inquietação, ou seja, instabilidade. Tá bom, querido? No verso 6, Deus começa a tratar dos vícios, dos problemas daquela nação. E aí ele começa falando dos líderes, só que ele porque ele vai voltar lá na frente a falar dos líderes. Ele fala sobre o derramamento de sangue, né? E aí ele trata da liderança. Ele começa no versículo 6 falando dos príncipes, mas ele vai voltar nisso novamente em detalhes e em recorte. Já vou pedir, me ame, não me odeie não, tá? Eu vou ter que voltar aí no terceiro bloco aí para falar disso aí, né? E aí, no verso 7, que vai até o 12, digamos assim, Deus vai tratar de uma série de questões, de uma série de vícios. Olha só, Deus já começa falando no verso 7, desprezam pai e mãe. A gente sabe que isso está nos 10 mandamentos, é o único mandamento com promessa. Honra teu pai e tua mãe para que te prolongue os dias na terra. Você que por acaso não honra pai e mãe, você que por algum motivo despreza seu pai e sua mãe, por achar que seu pai e sua mãe são pessoas comuns como outras quaisquer, sim. Seu pai e sua mãe são pessoas normais, comuns, como qualquer outro ser humano, só tem uma diferença. Eles foram seres humanos que te deram a vida. Eles são seres humanos que cuidaram de você, que renunciaram uma série de questões para te ter, para cuidar de você. Ah, pastor, mas o meu pai me maltratou, o meu pai, ele me abandonou, ele fez o que era ruim, o meu pai não foi bom, minha mãe não foi boa, e aí cabe a mim e a você perdoarmos, porque são nossos pais. Sem eles não haveria a nossa concepção. Se você hoje está aqui vivendo, tendo a oportunidade de viver, tendo a oportunidade de trazer e fazer o propósito de Deus na sua vida e na vida de outros, é por causa dos seus pais. Quanta falta eu sinto do meu pai. Como eu gostaria que meu pai estivesse aqui me vendo pregar, me vendo falar. Infelizmente, não foi possível. Não deu tempo. Ele hoje está com o Senhor, né? Mas eu tenho minha mãe. E eu falo dela aqui nos vídeos, eu sei que ela está me assistindo e eu honro minha mãe. Honrar minha mãe nem sempre é concordar com ela, nem sempre é fazer tudo o que ela deseja, mas é respeitá-la em lugar de honra. Então, tá aí, Deus já começa falando, Deus agora está falando das abominações de Jerusalém. Amém, querido? Deus, então, vai agora falar sobre a prática de extorsões contra estrangeiros, verso 7. Extorsão contra estrangeiros, tá? Havia extorsão. O cara era estrangeiro, chegava no meio de Jerusalém, para ele viver ali, para ele sobreviver ali, ele era extorquido, ele tinha que dar dinheiro, ele tinha que dar vantagem, senão ele não ficava ali, ele não conseguia viver ali. Só que Deus, na lei mosaica, já falava que nós deveríamos tratar bem os estrangeiros. E eu já vou falar disso. Deixa eu só fechar o verso 7 aqui, que ele vai dizer o seguinte: injustiça contra os órfãos e viúvas. Deus não tolera, isso também está no verso 7, injustiça contra órfãos e viúvas. Isso é caso grave, eu já vou te mostrar na Bíblia que isso é caso grave. Agora deixa eu abrir um parênteses aqui, já para começar a bater numa liderança aí que fala umas besteiras aí. Tem uns pessoais liberais aí, alguns pastores, que eu até acredito que sejam uma bênção, são homens de Deus, mas eles tendem a liberalidade, né, ao liberalismo, né? E aí eles começam a dizer que o Velho Testamento já não presta para nada, que o Velho Testamento é a lei mosaica. E aí nessa defesa de ideias em que ele quer tirar o Velho Testamento da Bíblia, quer dizer que a Bíblia precisa ser atualizada, quer dizer que no Velho Testamento não serve como parâmetro para as nossas vidas, eles falam uma grande besteira. Eles dizem que quem apoia o Velho Testamento, que quem lê o Velho Testamento, que quem considera o Velho Testamento como parte integral e integrante da Bíblia e chama a gente de fundamentalista, porque a gente, os crentes que têm o Velho Testamento como palavra de Deus, chama a gente de fundamentalista. E se ser fundamentalista é considerar toda a palavra de Deus, considerar toda a Bíblia como palavra de Deus, pode me chamar de fundamentalista à vontade, tá bom? Eu já me considero moderninho demais, mas se quiser me chamar de fundamentalista, pode me chamar. Eles caem na besteira de dizer que considerar o Antigo Testamento e fazer uma interpretação literal do Antigo Testamento é validar
a violência contra escravos, a escravidão, contra estrangeiros, o estupro, e falam uma série de besteiras. Pegam textos isolados, atos humanos e querem colocar na conta de Deus. Por quê? Porque o Velho Testamento é palavra de Deus. Quando eu digo que, acreditando no Velho Testamento, eu estou validando essas práticas, eu estou dizendo que Deus apoiava a escravidão, eu estou dizendo que Deus apoiava o estupro, Deus apoiava o machismo, Deus apoiava a opressão sobre estrangeiros. E aí eu quero falar, a grande mentira está aqui no verso 7. Deus coloca na conta de Jerusalém a extorsão contra estrangeiros. Deus coloca no verso 7 a injustiça contra órfãos, ou seja, as pessoas que perderam seus pais, e que os próprios israelitas é quem faziam de escravos, porque quando os pais tinham dívidas, levavam os filhos como escravo. E as viúvas, que os israelitas esqueceram que Deus sempre falou que não era para esquecer das viúvas. E eles esqueceram das viúvas. Amado, o problema é que a gente não lê a Bíblia toda. Então, meu querido liberalista, meu querido modernista, meu querido pastorzinho que quer falar só do Novo Testamento porque ele é conveniente. Deixa eu te falar uma coisa, vai ler a Bíblia e vai se converter. Vai ler a Bíblia e vai se converter. Porque está o próprio Deus aqui em Ezequiel, capítulo 22, verso 7, dizendo que ele não concorda com isso. E a gente pode pegar durante a Bíblia, no decorrer da Bíblia, a gente vai ver isso. Na própria lei mosaica, Deus já cria dispositivos para que não houvesse nenhum tipo de opressão, nenhum tipo de extorsão sobre estrangeiros. E é por quebrar esse mandamento do Pentateuco que agora eles estão respondendo aqui. 586 a.C. está por vir a destruição de Jerusalém por causa disso. Mas eu vou te dar algumas palavras aí para você entender. Olha o que fala isso aqui. Não maltratem as viúvas nem os órfãos. Êxodo capítulo 22, verso 22. Pai dos órfãos e juiz das viúvas, Deus em sua santa morada. Salmo 68, verso 5. Você vai anotando aí para você ler depois. Eu falei primeiro Êxodo 22, 2. Falei agora Salmo 68, verso 5. Vou falar outro, vou trazer mais para você. O Senhor guarda o estrangeiro, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho do ímpio. Salmo 146, verso 9. Vai ler a Bíblia. Vai ler a Bíblia e para de falar besteira. Outra, maldito é aquele que perverter o direito do estrangeiro, do órfão e da viúva. E todo o povo dirá amém. Deuteronômio, capítulo 27, verso 19. Tá bom para você? Tá lá no Pentateuco. Você que abre sua boca para dizer que o Velho Testamento é um estabelecimento da escravidão, da opressão do estrangeiro, da mulher, do órfão, você está falando uma grande besteira. Tá aí a Bíblia, nua e crua, tá bom? Ah, pastor, mas o senhor não vai usar nada do Novo Testamento. Tá bom, vamos para o Novo Testamento. Tiago, capítulo 1, verso 27. A religião pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo. Deixa eu te perguntar, você vive buscando uma religião perfeita. Tiago está aqui dando uma prática dessa religião pura. Você visita os órfãos? Você visita as viúvas? Você faz que visita? Amado, nem visitar hoje nós visitamos. Estamos vivendo numa sociedade voltada para dentro de si. E toda sociedade que vive voltada para dentro de si vive um grande abismo vazio, porque não encontra o fim disso, porque é um saco sem fim. A prática religiosa existe para que tenhamos comunhão, para que possamos nos relacionar, para que possamos interagir, trocar com irmãos e também com aqueles que não se consideram nossos irmãos. Essa é a prática que Deus preza e tem em toda a sua palavra. Se você sabe ler, basta pegar a Bíblia e ler que você vai encontrar. Mas vamos continuar. Verso 8. Desprezou as coisas santas e profanou o sábado. Se você voltar lá no capítulo 18, você vai encontrar isso. Foi aquela parte que eu falei que bate com o capítulo 18. Tá? Calúnias para derramar sangue.
Tá? Cuidado com isso, está no verso 9, calúnias para derramar sangue. Era muito comum criar falsos testemunhos, mentiras, para matar pessoas, como se fosse queima de arquivo. Eu queria dar fim a alguém e não queria que esse sangue caísse sobre as minhas mãos, sobre a minha cabeça, né? Então eu inventava uma mentira e aí essa pessoa acabava morrendo como paga dessa mentira. Eu não tinha matado ela e essa pessoa sumia da minha vida e eu tinha conseguido concretizar o meu plano. Você deve estar escandalizado, né, com tamanha maldade, tamanha perversidade. Mas é isso que o povo de Deus estava fazendo. Mas não fique escandalizado, não. Isso acontece ainda nos dias de hoje também. Não se sinta ofendido, eu não estou falando de você. Eu talvez não faça isso, mas nós temos vivido dias em que muitas pessoas se utilizam de um falso testemunho, de uma mentira, de uma mentirada para desgastar a imagem do outro, para detonar a imagem do outro, para fazer com que o outro não sobreviva. A gente assiste isso todo dia no nosso meio político. Você já não sabe mais o que você assiste, o que você lê. Por quê? É o tempo inteiro uma mentirada, algo que não foi falado, algo que não foi dito. E erros existem de todos os lados, mas é muito melhor a gente encarar os erros e viver uma vida politicamente saudável quando a gente é franco e é sincero em termos de informação, em termos de aquisição dessa informação, em termos de propagação dessa informação. Quando a gente faz isso, a gente tem uma forma de pensar, uma ideologia política muito mais saudável, e não essa mentirada que está por aí, tá bom? Então, vou trazer um texto para você de Levítico, capítulo 19, verso 16, a que se refere esse verso 9 do capítulo 22 de Ezequiel. Não ande com mexeriqueiro no meio do seu povo, nem atente contra a vida do seu próximo. Eu sou o Senhor. É o próprio Deus entregando para Moisés uma ordem. Não ande como mexeriqueiro no meio do seu povo, ou seja, fofoqueiro, falador, língua grande, disse-me-disse. Tem gente que tem essa tendência, tem gente que gosta de falar demais, tem gente que é mexeriqueiro. E outra, deixa eu te falar uma coisa, querido. Você vai para dentro de casa falar dentro de casa, porque dentro de casa você pode falar o que você quiser dentro da tua casa. Teu filho está assistindo o que você está falando, teu filho está ouvindo o que você está falando. E pense, aí eu vou voltar na palavra de Jesus. Com a mesma medida que julgares, você será julgado. Com a mesma medida que medires, você vai ser medido. O seu filho hoje vê e amanhã ele não aceita a tua autoridade paternal sobre a vida dele. Sabe por quê? Porque ele assistiu dentro de casa um pai fofoqueiro, um pai mexeriqueiro, uma mãe que só sabia falar dos outros, só tem defeitos os outros. Vocês são perfeitos, vocês não têm defeitos. Você acha que seu filho não está assistindo isso? Você acha que sua filha não está assistindo isso? Tome jeito, tome jeito. Líderes, já vou falar logo, aí minha mãe infarta. Líderes, pare de falar mal de você, das pessoas que vocês lideram, das suas ovelhas. Pare de falar mal. Você faz isso dentro de casa. Você pensa que seus filhos não veem? Seus filhos veem, seus filhos ouvem. E eu quero te dar um recado. Amanhã ou depois não reclame quando seu filho não tiver você como uma referência. Qual o legado que você está deixando para o seu filho? Qual o legado que você está deixando para o seu filho? Vamos continuar. Tá? Comem carne sacrificada no monte e cometem perversidades, no verso 9. Isso aqui, amado, está falando dos cultos, sacrifícios. Eles iam para um monte para comer carne sacrificada, derramar sangue. Lembra que eu te falei sobre o derramamento de sangue? A gente já está aqui com dois aspectos do derramamento de sangue. Derramar sangue inocente através de fofoca e derramar sangue de animais. E comer essas carnes sacrificadas. Muitas vezes até com sangue sufocado, que era contra a lei mosaica, tá legal? Porque eram rituais que haviam nas religiões daquela época, as religiões cananeias. Abuso sexual, incesto e adultério. A gente vai encontrar isso no verso 10 e no verso 11. Né? Pai tendo relações com filhas, aqui a coisa já mudou, já não é mais aquela questão lá de Gênesis, já não é possível isso acontecer, tá legal? Lá em Gênesis foi perdoado, por quê? Porque havia um plano de propagação da humanidade. Mesmo assim, não foi Deus que mandou. Aquilo com as filhas de Ló, havia uma necessidade de procriação, havia uma necessidade de aumentar os descendentes. E como não havia viabilidade disso acontecer naquela circunstância em que Deus destruiu Sodoma e Gomorra, as filhas de Ló resolveram embriagar o pai e ter relações com eles. Então aqui já não é possível isso. Então havia abuso sexual, filhos deitando com as mulheres dos pais,
os pais se deitando com as mulheres dos filhos, as filhas se deitando com seus pais, os pais abusando das filhas e abusando da mulher do próximo. Isso é adultério, tá? Verso 10, verso 11. Subornos, juros altos, extorsão, verso 12, tá? Eles emprestavam dinheiro, cobravam juros altíssimos, justamente para que as pessoas não conseguissem pagar suas dívidas, e no momento que as pessoas não conseguiam pagar suas dívidas, eles extorquiam essas pessoas, porque era uma desonra uma pessoa ter uma dívida impagável naquela época, naquela sociedade. E aí Deus vai falar uma coisa no verso 12 que chega a doer o nosso coração. Ele fala assim: mas a mim você esqueceu. Ou seja, eles lembravam de todas essas vantagens que eles estavam levando sobre os irmãos dele, mas de Deus eles esqueceram. Isso é sério, tá? E aí, a partir do verso 13, Deus vai detalhar o furor dele, né? Ele fala assim: eis que bato as minhas mãos uma na outra. Ele já havia falado isso, se eu não me engano, no capítulo 19 ou no capítulo 20. Eis que bato minha mão umas nas outras. Isso é uma forma de extravasar o furor da ira dele, provocada pelo pecado. Ou seja, se você pegar essa lista que eu fiz aqui, do verso 1 do verso 7 ao verso 12, do verso 7 ao verso 12, você vai ver que bate de frente com os 10 mandamentos. Ou seja, quebra os principais pilares dos 10 mandamentos. Esse povo que havia recebido os 10 mandamentos, que alguns teólogozinhos da atualidade ficam dizendo que não serve porque é do Velho Testamento e serve, isso vai bater de frente. Esse povo estava fazendo isso. E Deus, ele está irado com isso. Por quê? Porque isso vai de encontro à santidade de Deus. Pecamos contra a santidade de Deus quando realizamos isso, tá certo? Deus desafia a Jerusalém. Deus vai desafiar a Jerusalém no verso 14, ele vai falar assim: vocês estão firmes? Vocês estão com o coração firme? Ou seja, forma o sentimento de pensar, tá firme no que vocês estão fazendo? Vocês estão com as mãos fortes? Tipo assim, vocês estão prontos para aguentar o que eu vou fazer com vocês? Verso 14. E aí Deus coloca assim, né, a assinatura dele: eu, o Senhor, farei, eu cumprirei. É aquela assinatura de Deus que eu sempre falo aqui, acontece no livro de Ezequiel. Novamente é falado sobre dispersão e de espalhar o povo. Isso a gente já está vendo desde o início, no verso 15, que Deus vai espalhar, vai dispersar o povo de Jerusalém. Uma parte, porque muita gente vai morrer dentro de Jerusalém. Tá? E ele fala no verso 16 sobre a vergonha de Jerusalém. Né? Ele confirma essa vergonha, que a gente já até falou aqui, que é o deboche, a má fama, né? A inquietação. Bom, aí a gente entra na segunda parte do texto, que é pequenininha, é uma parábola que fala do forno de fundição. O forno de fundição é um local que tem como se fosse uma lareira, e ali é colocado lenha, e essa lenha ela é soprada, é feito vento com fole ou abanando, como a gente faz quando faz churrasco. Agora teve gente que sentiu falta do churrasquinho agora, teve gente que sentiu. Mas vai orando, amado, vai orando que Deus é fiel, Deus é fiel. Vamos lá. Então, voltando aqui, o forno de fundição é como se fosse uma lareira onde tem lenha, e aí ele abanava, e a lenha fazia uma alta temperatura, uma temperatura tão alta que era capaz de derreter metais. O forno de fundição ele servia para isso, para derreter metais, tá legal? E esse derretimento de metais era para duas funções básicas: ou fundir os metais, pegar dois metais que eram diferentes e fundir esses metais para aumentar o volume desse metal, mesmo pondo em risco a resistência, ou tão somente para purificar, para separar esses metais. Havia essas duas funções do forno de fundição. E aí o cara que manipulava isso sabia fazer isso muito bem. O forno de fundição, por ter essas duas funções, não se sabe bem aqui qual é a função que Deus está querendo do forno de fundição. Para mim, nessa parábola, Deus está dizendo que vai jogar fora, porque ele fala da palavra escória, né? Ele vai juntar tudo, misturar e jogar fora. Porém, alguns teólogos acreditam que Deus está separando, purificando, né, a prata e deixando a escória de lado. A escória é restos de metais que não são nobres, que sobram dessa fundição, desse processo de fundição quando se purifica, por exemplo,
a prata. Você purifica a prata, vai sobrando a prata ela vai perdendo a impureza. Por quê? Na alta temperatura, a prata se mantém homogênea, porém as impurezas vão ou sendo queimadas, evaporadas, ou elas vão saindo de dentro da prata. A prata vai sendo refinada, como a gente chama. Quando você encontra na Bíblia ouro refinado 7 vezes, prata refinada, essa refinação era a separação de um metal precioso de um metal menos nobre. Tá certo? Tranquilo? Então Deus utiliza essa parábola do forno de fundição para dizer que vai fazer isso. Só que ele fala o seguinte no verso 20: juntará todos os metais, talvez todos os tipos de pessoas. Talvez seja isso. Talvez seja isso. Ele vai juntar toda a escória. Essa palavra fala de escória. Bate com o juízo que vai vir, porque o juízo, Deus alega que vai ser como uma panela. Lembra lá do capítulo inicial, quando Ezequiel faz o teatro de rua, que ele vai botar uma panela em cima de uma fogueira do fogo e aquilo vai ficar aceso, vai esquentar, o clima vai esquentar. E isso aponta tanto para o clima como para a destruição através do fogo. Então, se juntar aí, seja talvez a escória que não serve para nada, que talvez vá morrer. Deus vai soprar para aumentar a temperatura, verso 21, vai soprar para aumentar a temperatura, porque aumentando a temperatura, aí é que tem o refino, tá certo? Por isso que alguns teólogos acreditam que seja para refinar, né? E no verso 22 Deus explica que é como que está usando o forno para fundir a prata, tá? Só que é um texto de tradução bem complicada, por isso que a gente fica nessa dúvida. É para refinar, para tirar um polvo refinado de prata do meio da escória? Ou é para juntar tudo? Porque o texto deixa essas duas questões aí. Vamos aos textos que falam disso, para a gente entender. Jeremias capítulo 6, do verso 29 ao verso 30. Ele vai falar: o fole sopra com força e o chumbo já se derreteu com calor. Em vão continua a depuração, porque os maus não são separados, serão chamados de prata rejeitada, porque o Senhor os rejeitou. Por isso que eu acho que quando ele fala que vai juntar tudo, na verdade ele está juntando uma prata rejeitada, tá bom, queridos? Jeremias 6, 29 e 30, e vale lembrar que Jeremias é contemporâneo de Ezequiel, só que Jeremias está lá em Jerusalém e Ezequiel está na Babilônia. Então, bate, eles têm o mesmo público em termos de povo, tá certo? Isaías, bem antes, aí 100 e poucos anos antes: eis que refinei você, mas não como prata, eu o provei na fornalha da aflição. Provando que quando Deus fala de aflição, fala de prova, ele usa o forno de fundição como exemplo. Amém, querido? Vamos para o verso 23 a 31, que é a última parte, aí agora a gente caminha aí para o final, tá? Como sempre, os vídeos estão enormes, é um estudo, então nem sempre a gente consegue controlar. Deus vai relatar agora os pecados das autoridades. Você é terra que não está purificada e que não tem chuva no dia da indignação. Deus já começa falando da nação, né? No verso 24. Eu trouxe alguns textos aqui para você saber que Deus, ele, quando fala de uma nação, ele está dizendo sobre o bem-estar dessa nação. A gente vai ver em Salmo 33, 12, a gente conhece: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para a sua herança. Aqui ele está falando mais de Israel, mas ele fala de povo da forma genérica também. Salmo 144, 15. Bem-aventurado o povo a quem assim sucede. Sim, feliz é o povo cujo Deus é o Senhor. Salmo 144, 15. E, finalmente, Eclesiastes capítulo 10, verso 17, vai dizer: bem-aventurado o povo que assim... Bem-aventurado não. Feliz é você, ó terra, cujo rei é filho de nobres e cujos príncipes se sentam à mesa a seu tempo para refazer as forças e não para se embriagar. Deus aqui está falando da liderança. Eclesiastes capítulo 10, verso 17. E aí Deus começa falando sobre, primeiro, verso 25, a conspiração dos profetas. O que é que os profetas estavam fazendo, amados? Verso 25, devorando pessoas, se apossando dos seus tesouros e de coisas preciosas e multiplicando viúvas. Como assim multiplicando viúvas? Matando os seus maridos. Só tem um jeito de multiplicar viúvas, é matando o marido. A mulher que é casada, quando mata o marido, quando o marido é assassinado, elas ficam viúvas. É isso, tá certo? Então os profetas estavam conspirando, os profetas estavam mais interessados na riqueza das pessoas.
Será que a gente consegue ver isso nos dias de hoje? Vamos continuar. Os sacerdotes transgridem a minha lei e profanam as coisas santas, verso 26, né? Não fazem distinção entre o santo e o profano, não ensinam a diferença entre o santo e o impuro. A nossa função enquanto líderes, pastores, sacerdotes é mostrar para as pessoas que o santo é aquilo que é separado para Deus. E o profano é aquilo que está misturado com as coisas do mundo. A gente também tem que ensinar. Quando a gente deixa de ensinar a palavra de Deus, que diferencia o que é santo do impuro, a gente vai ensinar outras coisas. A gente vai ensinar prosperologia, a gente vai ensinar a nossa vida pessoal, a gente vai ensinar a dar calote nos outros, a gente vai ensinar um monte de besteira. A gente vai falar um monte de coisa, um monte de asneira, mas não ensina a palavra de Deus. E não precisa você se esmerar nisso. Se você tão somente ler a palavra de Deus e fazer uma breve exposição, você já está ensinando a diferença do que é santo e do que é impuro. Seus líderes são como lobos, verso 27. Seus líderes são como lobos. O que eles fazem? Eles pegam a presa para derramar sangue, né? Destruir vidas, ganhar lucro desonesto. Quantas pessoas eu e você conhecemos que tiveram suas vidas destruídas por pastores inescrupulosos, pastores que visavam apenas o seu interesse, líderes que visavam apenas o seu umbigo, que enxergavam apenas o seu umbigo, os seus interesses, o seu próprio interesse, a sua ganância, a sua vontade de ganhar mais, a sua vontade de ter salários altíssimos, a sua vontade de ter com muita facilidade uma vida sem trabalho, uma vida sem visita, uma vida sem choro, uma vida sem oração, uma vida sem busca de intimidade com Deus, mas ganhando salário. Por quê? Porque não tem coragem de enfrentar um ônibus lotado, não tem coragem de enfrentar um trem lotado, não sabe o que é levar uma marmita fria e comer a comida gelada, não sabe o que é enfrentar um BRT da vida, não sabe o que é ir a pé para o trabalho porque não tem dinheiro. Anda de carro, o melhor carro, tem aí plano de saúde, mais de não sei quantos salários. E olha, amado, eu não sou contra a remuneração dos homens de Deus. Eu não sou contra. A Bíblia diz que digno é o obreiro do seu salário. Espera lá. Ela não fala digno é o pastor, ela fala digno é o obreiro. Então, para o cara ser um pastor remunerado, antes de mais nada, ele precisa ser um obreiro. Para ele ser um pastor remunerado, ele precisa, antes de mais nada, ser um obreiro. Ele faz obras. Eu não estou falando obra de templo, não. Eu estou falando obra de atenção, obras de gabinete, obras de oração, obras que só ele pode fazer, porque Deus o colocou ali como líder, guia espiritual na vida daquelas pessoas. Ele faz isso? Ou quer uma vida muito fácil? Ou quer uma vida sem dificuldades? Isso todo mundo quer, amado. Faz parte da nossa natureza pecaminosa. Que é isso, pastor? Querer o bem-estar faz parte da nossa natureza pecaminosa? Claro que faz. Basta você voltar em Gênesis 3. Vou nem gastar tempo de vídeo aqui explicando isso. Volta em Gênesis 3 que você vai ver qual foi a consequência do pecado. Do suor do teu rosto ganharás o teu pão. Ou seja, significa que a nossa carne vai querer o quê? Aquilo que não traz, né, o suor, o esforço, a dor. A gente vai querer fugir disso. É óbvio. Facilidade, tá certo? Os profetas cobrem isso com cal, verso 28. Os profetas cobrem isso com cal. Por quê? Porque era a função do profeta trazer a vontade de Deus, trazer a palavra de Deus. O sacerdote ensinava essa palavra estabelecida, escrita, a lei, e o profeta ele trazia a revelação de Deus, a manifestação de Deus ao povo. O profeta trazia a vontade de Deus ao povo. O sacerdote intermediava o povo para Deus. Amado, o profeta estava encobrindo toda essa safadeza, ele não trazia mais nada. Ele pintava com cal, ou seja, ele embelezava, né? Toda essa patifaria que estava acontecendo aqui. Visões falsas e predizendo mentiras para manter, para estabelecer esse sistema de aproveitamento das presas, dos lobos, dos sacerdotes e dos profetas assassinos. Dizem, assim diz o Senhor, sendo que o próprio Deus disse que não falou nada. Nada. Deus falou que não falou nada. E aí você deve estar se perguntando, que é isso, pastor? Mas eles usam essa expressão aí do cal. A gente já falou dessa expressão do cal aqui,
no livro de Ezequiel, não sei, agora eu não me lembro, não sei se foi capítulo 16, e eu trouxe uma palavra para você. Aí, ó, coisa boa, palavra em Mateus, próprio Jesus falando: ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês são semelhantes aos sepulcros pintados de branco, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda a podridão. Eu gosto dessa versão quando fala assim, ó, sepulcros caiados. Aqui é uma linguagem moderna, é a NAA. Ela fala sepulcros pintados de branco, mas uma versão mais antiga vai falar sepulcros caiados, ou seja, por fora o sepulcro é pintado com cal, para ficar bonitinho. Então você vê que essa expressão de Jesus não é nova, é uma expressão antiga que já vem de Ezequiel e outros profetas aí. Então, essa é a vida. Os profetas pintam com cal, encobre, e a gente tem vivido isso nos nossos dias. Profetas inescrupulosos pintando a verdade de outro jeito, pintando de outra maneira. Pegam toda a podridão, os ossos e os mortos que eles escondem dentro dos sepulcros e pintam com cal. Quem olha por fora pensa que está bonitinho, mas por dentro é só morte. E a gente, infelizmente, tem vivido a geração da aparência. E aí muitos acreditam nesses profetas. Não se tem esforço, não se tem sofrimento, não se tem prova, não se tem luta, mas se quer vitória. Sem o menor esforço, como se eu fosse merecedor disso, e nós não temos mérito nenhum, não somos merecedores de nada. Nós merecíamos o inferno, mas em Jesus, através da sua graça, através da graça salvífica de Jesus, nós fomos salvos. Cabe a nós que fomos salvos lançar fora todo embaraço, todo pecado e viver a verdade, sem ser um sepulcro caiado. Sem ser um sepulcro caiado. Deus vai encerrar meio que essa sessão falando no verso 29. O povo faz extorsão, roubam, fazem violências aos pobres e necessitados e oprimem injustamente os estrangeiros. Para você aí que vive falando que acreditar no Velho Testamento é dar estabelecimento, dar veracidade a essas coisas, essas ideias, tá aí. Deus nunca quis isso, tá certo? No verso 30, eu acabo aqui falando a palavra que eu comecei o vídeo de hoje lendo. Procurei um homem que reconstruísse a muralha e se colocasse na brecha em favor dessa terra, para que eu não a destruísse, mas não encontrei ninguém. Talvez o que eu esteja fazendo aqui esteja tentando entrar nessa brecha. Não me considero nada, mano. Talvez você, quando assiste Estudos e Confrontos, você esteja, de alguma forma, tentando reconstruir muralhas na sua família, reconstruir muralhas na sua igreja, reconstruir muralhas no meio em que você vive. Eu também estou tentando fazer isso, reconstruir muralhas. Nos meios em que eu estou inserido, aonde eu estou, eu tento construir uma muralha, mesmo que seja uma pedrinha a cada dia, mesmo que seja um tijolinho a cada dia. Aos poucos a gente vai tentando fazer. Pior é não fazer. Pior é Deus procurar alguém para encontrar, para botar na brecha e não encontrar. Esse texto aqui é muito usado para falar de intercessão. E talvez você esteja pensando, mas pastor Alex, o senhor fala tanto de juízo, o senhor bate tanto nos líderes irresponsáveis, o senhor bate tanto no pecado. Será que o senhor tem essa postura de intercessão? Tem. Muito embora a gente fale, bata, diga, reclame, a gente ora todos os dias pedindo a Deus para que essas pessoas se convertam dos seus maus caminhos, mudem as suas atitudes, mudem as suas práticas, para que elas se voltem para os caminhos de Deus. Porque Deus tem procurado homens que reconstruam muralhas e se coloquem na brecha. E ele disse que estava procurando um homem para não destruir, mas ele não encontrou nenhum, e por isso que ele iria destruir Jerusalém. Veja que situação triste, veja que situação horrorosa, veja que situação deprimente. Deus não encontrou ninguém, mas eu e você podemos ocupar esse papel. Ainda que fracos, ainda que limitados, ainda que cometendo alguns erros na nossa trajetória, se nós nos colocarmos na brecha e falarmos, Deus, tenha misericórdia desse povo, Deus ainda vai ver esperança, encontrando um justo que se coloque na brecha. Amém, querido? Eu te aguardo aqui no próximo episódio. Me ame,
não me odeie, ore pela minha vida e fica com Jesus, querido.